Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Edson Saloto, sou presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Ibatiba, Espírito Santo. Hoje são 25 de julho de 2018. Estamos em greve geral, servidores do município, todas as categorias. É um momento grave, uma situação difícil para o município. Estou vindo aqui porque ontem o prefeito cedeu uma entrevista à Rádio Mania FM, onde ele desmentiu, ele tentou ali desmentir várias coisas que eu venho falando, me acusou de estar dizendo mentiras em vários momentos. Então eu estou vindo aqui defender a posição do servidor público, defender o que eu venho lutando e falando publicamente, né? Então é isso, é um momento de defesa, é um momento de esclarecer. No pouco tempo lá, dos poucos minutos que o prefeito falou, eu acredito que ele tenha falado duas verdades e pelo menos 12 ou 13 mentiras, e a gente vai tentar esclarecer aqui. Como verdades, ele disse que está sempre à disposição dos meios de comunicação para esclarecer a situação. Isso é verdade, inclusive boa parte do tempo que ele fica à disposição é com muito dinheiro público, né? Então, assim, a verdade seja dita, a gente está pagando para ele estar à disposição, né? Uma outra verdade que ele disse na entrevista dele é que o pleito do servidor é justo. Ele sabe ele sabe que tudo que eu venho cobrando está previsto em lei. Eu não estou pedindo nenhuma melhoria para o servidor, nenhum benefício, estou pedindo o que está claramente previsto em lei. E aí eu passo para as coisas que eu acho que ele mentiu. A primeira delas é sobre dizer que o salário está em dia. Então ele faz questão de ressaltar que a prefeitura paga o salário em dia. Eu não concordo com isso, porque pagar qualquer salário ou pagar qualquer valor não é estar em dia. É como se você tivesse uma empresa e o salário de aquele empregado, direito dele, fosse o salário mínimo, e de repente você disser que só vai pagar R$500. E aí todo mês você paga R$500 e você esbraveja que está pagando em dia. Você não está pagando em dia, você está pagando errado, você está devendo aquele trabalhador, porque o direito dele é o salário mínimo. Então é o que o prefeito vem fazendo. Realmente cai alguma coisa na nossa conta todo mês, mas não é o nosso direito, não é o direito das pessoas que estão lá atuando no serviço público. Então o salário não está em dia, o salário correto não está em dia. O primeiro, ele faz questão de esbravejar também que está pagando um ticket feira para o servidor do município. Bom, pessoal, população, né, para a população entender, esse ticket feira é motivo de vergonha para nós servidores. Se alguém perguntar quanto que a gente ganha de ticket feira, os servidores têm vergonha de falar, porque são R$3 por semana, R$12 por mês a ajuda de alimentação. Enquanto normalmente todo mundo sabe que a prática em qualquer empresa ou em qualquer prefeitura da região que paga algum ticket de alimentação, esse ticket nunca é menos do que R$100, por volta de R$100, R$150. Em Ibatiba se paga R$12 a título de ticket feira. Que seria um dinheiro muito bem utilizado se ele tivesse, e esses R$12 já está desde que instituiu isso, se eu não me engano, lá no período do Dr. Johnson, e não foi mais reajustado, foi instituído e não foi mais reajustado. Então é uma vergonha isso, né? É um valor que, se bem investido, poderia estar ajudando o comércio local, mas não deve ser motivo de orgulho para o servidor receber R$3 de ajuda de alimentação por semana, R$3 por semana. Uma outra situação que o prefeito diz é que ele diminuiu o número de servidores, reduziu a folha de pagamento da prefeitura. Bom, pessoal, do meu ponto de vista, isso é uma grande mentira também,
porque é um discurso que ele vem fazendo não só com a folha de pagamento, ele vem fazendo em outros serviços. Por exemplo, a população sabe que ficamos um longo período sem transporte escolar. E o prefeito, após conseguir uma saída para regularizar o transporte, ele veio com uma propaganda dizendo que economizou tantos milhões lá com o transporte escolar. Na verdade, ele nem prestou o serviço. Então, ele vem fazendo isso. Ele deixa de pagar o que é certo, deixa de cumprir o seu dever e depois ele diz que economizou. Ele está fazendo a mesma coisa com a folha de pagamento do pessoal. Se ele tivesse cumprindo desde quando ele assumiu, que desde quando ele assumiu ele não está cumprindo o dever dele como servidor. Se ele estivesse cumprindo o dever dele como prefeito, a folha não estaria como está. Certamente ele estaria gastando mais do que o outro gestor, não porque ele estaria fazendo algo errado, mas porque ele estaria cumprindo o dever dele. E pior do que isso, para mim, eu fiz estudos detalhados e eu deixo aberto no sindicato para qualquer um consultar, cargo por cargo, salário por salário, fica claro que o prefeito ele está prejudicando o grupo dos efetivos. O efetivo é aquele funcionário concursado, é aquele funcionário que permanece na prefeitura, é aquele funcionário que é o guardião do funcionamento da prefeitura, porque gestores vão e vêm. Se não tiver um servidor efetivo ali para guardar o serviço funcionando, vira bagunça. E o que acontece? Ele está privilegiando aquele grupo que dá apoio político para ele. Nesse grupo específico, o prefeito aumentou o gasto com a folha em 20%. Ele aumentou o gasto com a folha por ano em R$1.296.000. Só a título de exemplo, ele gosta de falar dos comissionados. Primeiro que ele não alterou esse número de comissionados porque é uma ordem da justiça. Há um processo em andamento sobre isso. Se ele aumentar o número de comissionados, ele vai ser punido pela justiça, como o prefeito anterior foi. Mas para enganar a justiça, ele fez o quê? Ele fez uma jogada com estagiários, que é tão fácil indicar quanto o comissionado, sem critério algum, é QI mesmo, tá, população? O estagiário foi escolhido por QI, indicação. Todo mundo sabe, a justiça sabe, nos moldes de um cargo comissionado. Então, o que acontece? Na gestão passada, nós tínhamos 11 estagiários. Hoje, nós temos 39, na segunda folha oficial de pagamento de maio. Há previsão de aumento, acredito que já tem até mais do que 39. Então, passou de 11 para 39 cabides de emprego. Porque vocês sabem que estágio é uma necessidade do estagiário, não é uma necessidade da prefeitura. Eu mesmo sou farmacêutico, estagiei Brasil afora em várias instituições, nunca recebi. Era uma necessidade minha fazer o estágio. Se a prefeitura abrir hoje 200 vagas de estágio sem remuneração, dá fila de gente concorrendo, porque é uma necessidade do estagiário. Mas não, Ibatiba paga e paga melhor do que o efetivo. Um cargo de nível 1 na prefeitura recebe proporcionalmente menos do que um estagiário desse. E ele aumentou o gasto só com esse grupo em R$24.000 por mês. Só com esse valor aí, ele ajudaria o nível 1, pagaria os direitos que ele está devendo ao nível 1, faria o acerto, a regularização da lei do nível 1 e deixaria de usar hora extra, insalubridade do nível 1 para completar salário mínimo de servidor. Para vocês verem aí o tamanho do absurdo que a gente está falando. Mais uma vez, eu posso demonstrar isso com números e locais e cargos a hora que qualquer um quiser e duvidar. Inclusive eu coloco o prefeito, o desafio, como ele fez, desafio, não sei o que. Fica o desafio aí dele fazer alguma contestação na justiça do que eu estou falando. Faça, eu acho que você vai passar vergonha.
Uma outra situação é de dizer que a prefeitura não tem dinheiro para pagar. Mentira, tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não quero colocar a minha vida em risco, né? Mas o servidor sabe, a população sabe que altíssimos contratos têm sido feitos que são muito questionáveis, de serviços não essenciais. A brincadeira não é pequena, dinheiro a gente sabe que tem, né? Ele fez digamos assim, não sei nem o nome que eu dou para aquilo, né? Gastou lá uma fortuna com aquela história lá de tropeirão, de parque de festa. O município vai gastar 3, 4 vezes para consertar a cagada que foi feita, porque aquilo lá vai gerar multa ambiental, vão ter que ser feitos reparos naquilo. Empresas vão lucrar e ganhar muito para consertar o problema que ele mesmo criou. Então, dinheiro a prefeitura tem. Agora a gente está precisando do gestor colocar o dinheiro no lugar certo. E a lei diz o lugar certo. E um dos primeiros lugares que a lei diz que não pode deixar de ter prioridade é o pagamento de direitos trabalhistas, ao qual eu defendo, né? Uma outra situação, ele dá um exemplo no início da entrevista muito mal feito, porque ele diz que ele compara, assim, se vitimando, dizendo que ele, na verdade, está fazendo como o pai que tem 10 filhos e só tem 5 pães. Aí ele precisa dividir o pão igual para todo mundo. Para nós que somos servidores, nós sabemos, população, que não é isso que está acontecendo. O que acontece é o seguinte, se eu fizer a comparação certa, é como se eu tivesse 5 pães, 10 filhos, e eu desse esses 5 pães para 2 filhos e deixasse os outros 8 passar fome. É isso que o prefeito está fazendo, escolhendo 2 filhos, uma parte do funcionalismo, e dando o pão todo, e o restante fica com as migalhas. É isso que vem acontecendo em Ibatiba, né? Ele também dá o exemplo que ele é um cara muito austero, que ele está tomando conta com as contas públicas, que ele pretende não atrasar pagamentos, e ele dá o exemplo do Rio de Janeiro e Minas, que estão com salários de servidores atrasados. Pessoal, eu não sou inocente, espero que vocês não sejam. Esses estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo, como eu já disse, inclusive para o próprio prefeito, eles não podem ser usados de exemplo, porque lá o servidor está na situação que está, com salários atrasados, não é porque foram cedidos benefícios, foi porque houve roubo do dinheiro público, roubo. As pessoas estão presas, o governador está preso, o senador preso, todos envolvidos em roubo de dinheiro público. É claro que se a gente tiver isso, tipo de roubo, também em Ibatiba, é claro que não vai dar para pagar mensalmente o salário certinho do servidor, porque não tem dinheiro para roubar e, ao mesmo tempo, pagar o servidor corretamente. Você tem que escolher uma coisa ou outra. Então, esses 2 exemplos usados pelo prefeito, Minas e Rio de Janeiro, eu acho que são os piores exemplos possíveis. Por favor, senhor prefeito, se espelhe em bons exemplos, vá buscar bons exemplos. Não se espelhe numa pessoa que é do seu partido também, né? Que é o Cabral, está preso, né? Não faça isso. Você é novo, tem uma longa carreira, eu espero que o rumo não seja esse, né? Todos contam com isso. Também, nessa fala dele, aí eu senti uma tentativa de jogar a culpa para o sindicato e para o servidor, caso ele atrase os salários. Nós não vamos assumir essa culpa, prefeito. Você é o gestor. A população e nós votamos para você estar aí e resolver a questão com honestidade, cumprindo a lei, pagando o direito básico que o trabalhador tem. Tá? Se houver atrasos, é porque você não está fazendo uma boa gestão. Outros gestores já vieram, já pegaram atrasos, já pegaram crise financeira, acertaram atraso, deram aumento. Então, eu acho que se houver uma boa administração,
é possível um outro caminho, não é? Também, uma outra situação, ele fala que já sentou com o sindicato e que foram apresentadas propostas. Não é verdade. A verdade é que realmente nós sentamos para discutir os direitos dos servidores várias vezes nós discutimos, teve reunião na Câmara acompanhada dos vereadores. O prefeito nunca fechou as portas, ele sempre me atendeu com muito respeito, eu também sempre tratei ele com muito respeito, então nunca houve portas fechadas de nenhum dos dois lados, nem do sindicato nem da prefeitura, mas nunca houve proposta. Existe uma desculpa, o prefeito sempre deu uma desculpa, olha, eu não pago porque eu entendo que não tem um índice, eu só vou pagar o dia que eu tiver de índice. Isso não é proposta. O dia que o prefeito sentar com a gente e fizer uma proposta, olha, não dá para pagar tudo, né? Existe uma pauta em discussão. Agora, vamos acertar, vamos começar por etapas, vamos acertar isso aqui primeiro, depois isso aqui, depois isso aqui. O dia que ele fizer isso, com certeza o nível da conversa vai ser outro, né? A gente não precisa cair numa situação dessa de greve, de paralisação dos serviços públicos no município. Então nunca foi apresentada uma proposta de fato, olha Edson, vamos acertar as coisas por etapas dentro da condição da prefeitura. Nunca foi feito esse tipo de proposta, tá? Outra coisa, ele diz que eu defendi demissão de funcionários. Nunca defendi isso, nunca pedi para mandar embora, né? Eu acredito que o município tendo oportunidade de gerar emprego, ótimo, né? Acho inclusive que ele está pecando nisso também. Em vez de transformar a prefeitura em cabide de empregos, ele deveria estar fazendo investimentos em áreas para gerar emprego, mas não vem ao caso. Mas o fato é que eu nunca estimulei isso para o prefeito. O que eu venho dizendo é o seguinte: a lei ela não dá liberdade para o prefeito escolher se vai pagar direito trabalhista ou não. Ele tem que pagar direito trabalhista. Inclusive, se a folha não for suficiente para suportar, até efetivo pode ser mandado embora, de acordo com a lei. Se ele cumprir uma prioridade, né? Ele tem que cortar horas extras, cortar diárias, cortar alguma comissão que ele entender que está em excesso. Pois, prefeito, se você não sabe, você tem sim comissionados coçando, né? Não são todos, são vários que estão trabalhando, mas a gente não é bobo, a gente não é trouxa, ok? Então, assim, cortar aquele comissionado que for excesso, estagiário, acredito que seria muito bacana um programa mais amplo de estágio não remunerado, né? Para trazer uma economia para o município. O senhor ia preencher essas vagas do mesmo jeito, isso aí está sendo usado como barganha política, a gente sabe disso. Então há caminhos aí para serem feitos, e o prefeito está dando uma de João sem braço, na verdade, quando ele usa esse tipo de argumento, né? Sobre o Tribunal de Contas, ele na rádio ele diz o seguinte: o radialista, o repórter pergunta, o JP pergunta sobre por que há uma diferença de interpretação entre o sindicato e o prefeito da lei. E ele recorre a um argumento falso, mentiroso. Ele diz o seguinte: olha, o JP, eu não pago porque o presidente diz que a lei, o presidente do sindicato diz que a lei obriga a pagar. Mas eu fiz consultas ao Tribunal de Contas e não é esse o entendimento do Tribunal de Contas. Mentira. Eu duvido, eu desafio o prefeito a apresentar qualquer documento onde conste uma opinião do Tribunal de Contas dizendo que ele não é obrigado, ainda que o índice, fora a discussão de índice, que ele, sob qualquer circunstância, que ele não seja obrigado a pagar os direitos trabalhistas previstos em lei, a revisão salarial do servidor. Eu desafio o prefeito a mostrar qualquer decisão do tribunal nesse sentido. Então, uma falácia. Ele fala assim: olha, eu conversei com o pessoal lá e eles me disseram isso. Não, isso é mentira, ok? Por quê? Um tribunal sério não daria uma decisão, uma orientação para o prefeito
contrária ao que está escrito no inciso 10 do artigo 37 da nossa Constituição, ou contrária ao que está escrito no artigo 23 da Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então ele não vai encontrar esse tipo de apoio. Agora, usar o nome do Ministério Público, usar o nome do Tribunal de Contas para validar o que ele está falando, eu acho vergonhoso. Porque, primeiro, ele gasta um bom dinheiro público também com uma equipe de assessoria jurídica, procuradoria do município. É essa equipe que tem que dar o parecer para ele. Um parecer neutro, não é acompanhando o raciocínio dele, é parecer de acordo com o que está na lei. Então também a gente não vai engolir essa falácia aí que conversei com meu amigo lá do tribunal. Mostra papel, mostra onde que isso está escrito, né? Ele diz que eu minto também para a população ao dizer que ele não está cumprindo ordens judiciais. Ele diz o seguinte: eu sempre cumpri ordens judiciais, e o presidente do sindicato está dizendo que eu estou descumprindo ordens judiciais. Pessoal, ele não está cumprindo ordens judiciais. Eu estou tendo, mesmo com a previsão legal, eu estou tendo que entrar na justiça para garantir direitos básicos do trabalhador, demandando tempo de justiça, assim, gastando tempo dos advogados, do sindicato, da prefeitura, à toa, porque são direitos previstos em lei. E o prefeito vem entrando com todos os recursos que ele pode, todos, para ganhar tempo, para empurrar a dívida para o próximo prefeito. Todas as discussões que o prefeito fez até agora são dezenas de processos, dezenas de recursos, todos ele perdeu, todos. E como prova de que ele está descumprindo, né, uma ordem que ele diz que está em andamento e não está, eu vou mostrar aqui para vocês, isso pode ser consultado em qualquer local. Eu estou aqui com um processo judicial, né, 000204473-2015 8080064, tá? De 5/7/2017. Esse processo, ele está transitado, ele diz respeito, por exemplo, nesse caso aqui é uma periculosidade dos vigias. É um direito que o prefeito, que os vigias têm de receber por trabalharem à noite, em situação de risco, e o prefeito não paga, né? Então a gente entrou com uma ação judicial, ganhamos, o prefeito foi entrando com vários recursos só para protelar, mal feitos recursos, só para ganhar tempo, para empurrar a dívida para frente, o que vai trazer multas e juros para a prefeitura, causando maior prejuízo que vai ser pago com imposto público. Mas esse processo, por exemplo, que eu acabei de citar para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera, desculpa, esse processo aqui, ele está transitado em julgado, olha, em 17/8 foi publicado o acordo, já em segunda instância. Então o prefeito já tomou conhecimento em 17/8 do ano passado que não tinha jeito mais, ele já tinha perdido porque uma turma tinha julgado que ele estava errado. No dia 26, aí teve as burocracias do tribunal, da segunda instância, e no dia 26/1/2018 foi transitado em julgado, foi considerado transitado em julgado no dia 1/12/2017, transitado em julgado dia 1/12/2017. Isso qualquer pessoa pode entrar no site do tribunal e consultar. A partir desse momento que está transitado em julgado, o prefeito já não tem mais recurso. Ele tem que cumprir a pena, ele tem que pagar o que é direito. E aí ele foi protelando com isso. Nós tivemos, não pagou, não fez nada, e aí o sindicato teve que entrar em março, no dia 20 de março, com uma petição de cumprimento de sentença. Vejam, gente, já não é mais julgamento, a sentença já tinha sido dada, só que o prefeito não está cumprindo e nós estamos entrando com um pedido, avisando o juiz, falando: senhor juiz,
ó, aquela ordem que o senhor deu aí, que o colegiado deu, o prefeito não está cumprindo. Então a gente está fazendo uma petição de cumprimento de sentença, já porque ele está descumprindo, está transitado em julgado. O prefeito, o que ele me faz? A gente entra com a petição, o juiz abre para ele dar uma olhada na petição de cumprimento de sentença, não é sobre o mérito do processo, é sobre o cumprimento da sentença. Ele pega o processo, fica meses, 2 meses com o processo, não faz nenhuma observação, só para ganhar tempo, só para fazer a justiça de boba, devolve o processo para a justiça sem se pronunciar. Então, a partir desse momento aqui, quer dizer, então agora a gente está nessa fase aí que ele está descumprindo. Desde quando saiu esse transitado em julgado, dia 26 de 1 de 12 de 2017, isso aqui é público, sai em diário oficial, os advogados da prefeitura e nossos têm que acompanhar isso diariamente. Então, desde dezembro de 2017, esse é um exemplo de um processo que o prefeito não está cumprindo, e isso está acumulando multas e juros para o município. Então, prefeito, não venha me dizer, me chamar de mentiroso, porque não foi a educação que eu tive, eu não fui criado assim, eu não uso isso. Tudo que eu falo aqui, eu estudo o assunto antes, eu peço a ajuda de um advogado para me orientar se eu estou dizendo alguma coisa fora do normal, porque eu não sou advogado, eu sou farmacêutico, mas mentiroso eu não sou, eu procuro ter muito cuidado, ter papéis para poder apresentar sobre o que eu falo. O prefeito ele faz uma última tentativa em sujar o meu nome, de novo com o mesmo assunto. O ano passado, dentro da mesma briga que a gente está esse ano, foi deflagrada uma greve. E para inibir o meu trabalho, o trabalho do sindicato, o prefeito cortou, eu sou servidor público, ele cortou parte do meu salário, ilegalmente, de boca, arbitrariamente, uma coisa totalmente ilegal. Imediatamente a justiça determinou que ele voltasse a pagar com multa diária se ele não corrigisse. Ele, claro que ele voltou atrás e corrigiu o meu salário, como a lei manda, como a justiça mandou. Agora eu fico muito triste com isso no Brasil, porque ele cometeu improbidade, cometeu arbitrariedade, cortou um salário de um servidor exercendo o seu direito para desestimular o movimento de greve, e aí também, quer dizer, não aconteceu nada com ele, quer dizer, ele só corrigiu o meu salário e não pagou nada por isso. Eu acho que ele deveria ser penalizado por isso, não é? Digo para vocês o seguinte, gente, ele está tentando jogar alguma coisa nesse sentido, o presidente do sindicato, ele é funcionário público, recebe salário da prefeitura. Isso é verdade. Pessoal, qualquer empresa com mais de 300 funcionários vai ter obrigatoriamente algum funcionário eleito pelos outros funcionários à disposição do sindicato para defender o direito, para defender e, digamos, negociar o direito do trabalhador. Isso faz parte da nossa legislação. Se ele não aceita isso, o trabalho de um sindicato lutando pelo trabalhador, procure ele, o seu senador, ofereça um projeto de lei para mudar a lei, para mudar a nossa Constituição sobre isso. Mas enquanto a lei estiver assim, ele não pode fazer esse tipo de coisa. Mas ele deixou claro, pelo menos ele admitiu em público, na entrevista, que ele cometeu esse crime. Ele foi lá, por fora da lei, e cortou parte do meu salário para desincentivar o meu trabalho. Não seria isso, tá, senhor prefeito, que desestimularia. Mas, por favor, não vamos entrar nesse tipo de ação autoritária, arbitrária. Pessoal, para finalizar, ficou um vídeo muito longo, mas eu precisava fazer os esclarecimentos. Eu queria dizer o seguinte: eu acho que a gente não deve transformar a necessidade do trabalhador
né, a dificuldade que o trabalhador está passando em Batiba, o trabalhador da prefeitura, principalmente aqueles braçais, operários, serventes. A gente não deve transformar essa necessidade, o direito, numa discussão de comadres, né, numa conversa pessoal minha e do prefeito, o que ele acha, o que eu não acho. Eu acho que a gente não pode fazer isso. A gente está brincando com a necessidade das pessoas quando a gente faz isso. E eu levo isso muito a sério. Então, senhor prefeito, o sindicato está de portas abertas. Eu faço aqui meu pedido à população, ao juiz da comarca, aos vereadores, ao Ministério Público, que intercedam na situação. O prefeito claramente está descumprindo leis municipais e leis federais e a própria Constituição. Eu preciso da intervenção de vocês. Ainda que o nosso movimento de greve não alcance o resultado que a gente quer, o prefeito vai causar um prejuízo irreparável, porque ele já não vai conseguir pagar o que ele acumulou de dívida até agora. Uma parte vai ficar para o próximo prefeito já não tem jeito de consertar. Mas que alguém faça alguma coisa, pelo menos para ser corrigido daqui em diante. Eu estou fazendo a minha parte. Muito obrigado a todos.